Vim para aqui? Não, isto a pilha começa a ganhar borra no fim. Eu chego um bocadinho atrás. Então, mas isto já parece o rádio do Pátio das Cantigas. Isto não desliga por nada. Não, não vai ser. Está-se bem, fica um bocadinho mais atrás. Estas técnicas, temos mesmo que comprar um microfone novo, que isto já está a precisar de reforma. Não é? Mas as pilhas começam a ganhar borra no fim e a gente depois... Este também? Isto é muita eletricidade, queres ver? Pronto. Tá bom. Estas coisas acontecem. Então, temos vindo a falar sobre arrumar o mundo interior. E às vezes para o arrumar temos que o desarrumar primeiro. Não é? Normalmente isso acontece, porque às vezes até mesmo na arrumação já existe desarrumação. Porque já há coisas que estão lá arrumadas que não só estão a ocupar espaço e de vez em quando temos que nos libertar das coisas. Temos que nos afinar, temos que nos orientar. E isto no sentido daquilo que temos vindo a falar. Primeiro porque Deus quer que nós tenhamos uma alma próspera, uma alma em paz, tranquila, segura, confiante, uma alma curada, amém? Porque Jesus não levou só sobre si as nossas enfermidades físicas, levou também as enfermidades da alma. Porque o pecado, quando atingiu o ser humano, não só trouxe consequências físicas, mas trouxe consequências espirituais e consequências também para o nosso estado interior, da nossa mente, da nossa alma. Daí a ênfase da palavra de Deus, por exemplo, em Romanos 12, dizer que a importância de nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento para podermos experimentar qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é muito importante nós arrumarmos o nosso mundo interior e às vezes o arrumar passa por simplificar coisas que são em nós naturais, como nós falámos, por exemplo, sobre a ira. São questões naturais em nós e que muitas vezes a própria religião, não sabendo abordar os assuntos da melhor maneira, criaram um peso de pecado e de culpa sobre coisas que são naturais em todos os seres humanos e que muitas vezes nós não conseguimos olhar para elas de forma tranquila em Deus e podemos lidar com os eventuais excessos ou extremos que a gente possa ter, ou desequilíbrios, porque logo à partida, se há uma questão de ira, então isso é um pecado. Então se é pecado, a gente nem consegue sequer tão pouco lidar com isso. A mesma questão com a vergonha. A vergonha é uma das doenças da alma, é um dos problemas que afetam muita gente. Há uma vergonha natural que tem a ver com pudor, tem a ver com a nossa privacidade, com a nossa intimidade, o que é normal, mas muitas vezes a nossa alma está revestida de uma vergonha que não é normal, que é antinatural, que é opressão na nossa vida, que nos limita e nos impede de fazermos e vivermos todo o propósito de Deus e de cumprirmos até ministérios nesta terra, por causa do medo. Vergonha, perdão. Eu queria ler aqui alguns versículos, mas a começar por Isaías 61, versículo 1 a 7, em que vamos ler só o versículo 7, podem depois ler em casa esta passagem, em que nós vemos que um dos propósitos de Jesus foi vir para remover a vergonha que estava sobre nós. Remover a humilhação, remover tudo aquilo que foi consequência dos actos de rebelião, de pecado, mas que depois degeneraram em quase um estado normal na vida das pessoas. Então no versículo 7 diz assim, no capítulo 61 de Isaías: em lugar da vossa vergonha, vocês haverão de ter dupla honra. Coisa boa, dupla honra. E em lugar de opróbrio, que é quase praticamente a mesma coisa que vergonha, tem a ver com humilhação, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro
e terão perpétua alegria. Isto foi uma profecia, uma promessa de Deus para o seu povo, em que quando Jesus se manifestasse, ele iria remover a vergonha do seu povo. E em lugar da vergonha, Deus iria levantar um povo que não iria viver envergonhado, mas iria viver na ousadia, na dignidade, na posição de um povo que é duplamente abençoado, duplamente honrado, duplamente alegre, e essa é a forma de nós vivermos nesta terra. Sabemos que a vergonha veio pelo pecado, ela se instalou, mas Jesus, ao libertar-nos do pecado, ele também nos quer libertar das consequências do pecado. Certo, gente? Por isso é que nós sabemos que o facto de alguém receber Jesus no seu coração, e ele torna-se um filho de Deus imediatamente, mas isso não quer dizer que imediatamente ele se torna um cristão perfeito. Quantos é que vocês já perceberam isso? Alguns de nós já andamos nisso há 20 ou 30 anos e andamos ali, não é? Nos processos. Porque depois há processos que visam libertar-nos das consequências desses problemas. E depois, fruto da nossa própria vida, das nossas experiências, na nossa educação, na nossa relação familiar, naquilo que, enfim, nós passamos, podemos tornar-nos menos ou mais suscetíveis de ficarmos influenciados e presos por essa vergonha. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz que a palavra de Deus refere, Pedro está a referir-se a uma profecia também, em que a palavra de Deus diz: eis que ponho em Sião, e Sião é uma figura da igreja, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, ou uma pedra de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer, nas nossas versões quase todas dizem, não será confundido. Mas no original, a mesma palavra que é traduzida por confundido é a mesma palavra que é traduzida por envergonhado. Então vamos ler isto de outra maneira. Por isso na Escritura é dito: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, que é Cristo, sabemos disso, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Todo o trabalho de Deus, todo o trabalho de Jesus é para que o seu povo não viva dominado ou debaixo do jugo da vergonha. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Essa é uma das consequências da salvação. Essa é uma das consequências de quê? Do trabalho que Jesus Cristo alcançou na cruz para nós. E quando nós estamos a falar de vergonha, estamos a falar, no fundo, de sentimentos de derrota, de sentimentos de indignidade, de sentimentos de imperfeição, porque a vergonha vem tudo desses mesmos sentimentos. Do que é que eu tenho vergonha? E nós já vamos falar acerca disso. Eu posso ter, e aí há uma vergonha natural, que é a vergonha que é fruto dos meus actos, e aí se eu faço um mau acto, é natural que eu venha me arrepender e sentir vergonha daquilo que eu fiz ou daquilo que eu disse. E arrependimento sempre envolve algum tipo de vergonha. Mas não é uma vergonha que amarra e domina sobre as pessoas. Mas aqui estamos a falar muitas vezes daquela vergonha que já faz parte da identidade da própria pessoa. A pessoa sente vergonha de si própria. E normalmente nós só sentimos vergonha daquilo que é imperfeito em nós. Certo? Eu tenho vergonha de ter as orelhas grandes. Barriga para fora, peito para dentro, joelhos para dentro, pés para fora. E a gente sempre encontra todos os nossos defeitos. E é sobre as nossas imperfeições que nós temos vergonha. Muitas vezes temos vergonha das derrotas que nós já passamos na nossa vida. Um casamento que se desfez, um mau relacionamento com o filho, um negócio em que a gente se meteu e a coisa não correu bem. Enfim, todos nós já tivemos coisas em que saímos derrotados. Ou não? E é dessas coisas que nós experimentamos uma vergonha que muitas vezes se instala e acaba por se misturar com a nossa própria identidade. E nós já sentimos vergonha só por sermos quem somos. E essa vergonha é que é limitadora, é impeditiva da bênção e da graça de Deus na nossa vida e que Deus nos quer libertar dela. Porque foi para isso que Jesus se manifestou. Para remover a vergonha de cima de nós e nos dar dupla honra. Então, em Cristo Jesus, eu até posso, por vezes, fazer coisas que não são as melhores, posso até sentir alguma vergonha por aquilo que eu fiz, mas jamais terei vergonha por aquilo que eu sou. Porque eu não sou definido pelos meus fracassos. Eu sou definido por aquele que me aceitou tal como eu sou, fez de mim uma nova criatura,
me restaurou, me colocou sobre um alto e sublime, não trono, mas refúgio, certo? Me deu uma posição, me deu um estatuto, me deu uma filiação. Hoje sou filho de Deus. Às vezes cometo erros. E por eles me arrependo. Mas eu não me envergonho de quem sou. E quando eu não me envergonho de quem sou, também não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Por vezes a vergonha é também sentimento de profanação, de violação. E quando nós estamos a falar de violação, não estou a falar apenas do espaço, da questão sexual, porque às vezes é a palavra mais usada, mas violação do nosso espaço, da nossa privacidade. E isso foi um trabalho que o diabo fez. O diabo penetrou na nossa esfera de vida e violou a nossa privacidade com Deus, a nossa intimidade, nos levou, por sua vez, a profanar na nossa vida aquilo que era a santidade de Deus na nossa vida, e daí veio uma marca de vergonha em que nós temos sempre a sensação de que algo está errado connosco. Eu não sei se vocês querem, não estou a falar para a assistência certa, mas eu já lá vivi isso, em que nós passamos os dias à procura da rolha. Em que por mais que a gente faça, por mais que a gente tente, nós sempre temos a sensação que há alguma coisa errada connosco. Um senso de imperfeição. Um senso de... E a gente depois isto mistura-se com culpa, com condenação, com uma série de outras emoções. E às vezes nós até tentamos... Minha mulher no domingo disse assim, epá, o que é que se passa contigo? Passaste a pregação toda a trocar as palavras. E eu sempre ando cansado. Minha cabeça. Não propriamente da carcaça, mas do fiambre. Certo? Então, este foi o trabalho do diabo. E muitas vezes esta ramificação, esta influência, permanece de forma subtil, silenciosa, a minar a nossa vida. Porque é uma forma de vergonha. Mas Cristo... Ele veio para nos restaurar. E nós encontramos essa simbologia quando no Jardim do Éden, Adão e Eva sentiram vergonha. Reparem uma coisa. Eles já estavam nus ou não estavam nus? Já estavam. E depois de terem comido a maçã, estavam nus ou não estavam nus? Então o que é que mudou? Nada. Se antes não havia razão de vergonha por estarem nus, também tinha que haver razão de vergonha por estarem nus depois. O problema não foi eles de repente, estamos nus. O problema não foi estarem nus. O problema foi que o pecado violou a santidade da vida deles, violou o senso de quem eles eram como pessoas, e isso fez de repente sentirem vergonha de quem eles eram. Só que eles não sentiram vergonha porque tinham desobedecido a Deus, de repente começaram a olhar para eles, para aquilo que de repente eles não gostaram de ver. E aí produziu neles vergonha. E por causa dessa vergonha, diz que Deus fez para eles, matou uns animais e fez para eles e os cobriu com peles. E aqui é uma imagem daquilo que Cristo iria fazer mais tarde pelas nossas vidas. Em Gálatas capítulo 2... versículo 20 e 21, nós encontramos que Cristo veio justificar-nos para que nós não tivéssemos mais motivos para nos envergonharmos. Amém? Certo, gente? Repare, no Jardim do Éden, Deus resolveu aquilo que eles acharam que era o problema da vergonha deles. Ele cobriu-os com peles para que eles não tivessem vergonha da sua nudez. Mas em Cristo Jesus na cruz, Deus não teve que nos cobrir com peles. Ele teve que remover o problema que causou a vergonha. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E por isso é que a religião ainda hoje, embora, isto não é sentido literal, a religião ainda hoje, quando nós falamos acerca do facto de quando alguém vem a Cristo, muitas vezes as igrejas caem em cima do novo convertido dizendo tu agora tens que fazer isto e tens que fazer aquilo e agora não podes ir ali e não podes ir acolá e não podes fazer isto e não podes aquilo. Sabe o que é isso? É tentativa de pôr peles em cima das pessoas. Mas em Cristo, por isso é que às vezes nas igrejas no sentido geral, na igreja, no reino de Deus, há tanta dificuldade em o povo se manter aberto, transparente,
ter espaço para falar das suas dores, dos seus problemas, das suas vulnerabilidades. Sabe porquê? Porque têm vergonha, têm medo, porque muitas vezes a religião impôs sobre eles um sistema de peles. Vamos cobrir. Mas deixem-me dizer, em Cristo Jesus, Ele pagou o preço da nossa desobediência, removeu a razão para nos sentirmos envergonhados e hoje não temos que ter problema em nos despirmos. Não no sentido literal, hein? Senão aí nos próximos cultos era um avivamento aí. Paulo diz lá, Gálatas 2, 20, 21, eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. Então, se eu não vivo mais, eu não tenho que estar preocupado com aquilo que eu sou, com aquilo que eu mostro. Eu estou escondido nele. E sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo, porque se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, peles, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Eu já não vivo mais, Cristo morreu por mim, para que agora a vida que eu agora vivo, esta vida fantástica que eu tenho dentro de mim, que é a vida de Cristo, me libertou de qualquer sentimento de vergonha, gente. Aleluia. Não há mais vergonha. Ai, mas o meu passado, não há vergonha, gente. Ai, mas o meu físico, não há vergonha. Ai, mas a minha personalidade, não há vergonha. Porque quando nós estamos em Cristo, Ele cuidará de mudar aquilo que tem que ser mudado. Nós apenas temos que desfrutar da nossa vida com Ele. Alguém percebe o que é que eu estou aqui a falar, gente? Ou seja, o problema principal foi resolvido. Mas isso não invalida que nós não experimentemos vergonha. Isso não invalida que o nosso corpo às vezes não façam coisas que provoquem alguma vergonha. Certo? Quando eu às vezes estou aqui a tentar falar e as coisas não me estão a sair, a principal emoção que eu começo a sentir é que começo a ficar vergonhado. Mas se os irmãos me conhecessem há uns anos atrás, eu nem conseguia estar aqui a falar assim, não é? Eu lembro dos meus tempos coloridos. E eu tinha muitos amigos e amigas coloridos. Que eu sei o que é que os irmãos estão a pensar. Mas sabe o que era amigos e amigos coloridos? Era aqueles amigos, e no qual eu fazia parte, em que às vezes nós estávamos juntos a conversar e de repente começávamos todos a mudar de cor. Porque para ficarmos todos vermelhos era fácil. Eu às vezes estava com as pessoas e por qualquer razão eu começava a sentir os calores a subir à cara e de repente sentia a cara vermelha. E via muitas vezes isso também na vida dos outros, sabe? À medida que Cristo tem tomado conta das minhas emoções, isso tem deixado de acontecer. E não me lembro quando é que foi a última vez que comecei a ficar vermelho. Mas já aconteceu, pontualmente. Porque de vez em quando acontece. Certo? Mas quanto mais Deus assume o controle na pacificação, no arrumar do meu interior e da minha alma, isso começou a acontecer muito menos vezes. Sabe porquê? Porque de repente o senso de vergonha, o senso de insegurança. Porque isto depois está tudo embrulhado com autoimagem, inferioridades, por aí afora. Cristo em nós é a minha verdadeira identidade, logo eu não me arrependo. Logo eu não me arrependo daquilo que eu decidi fazer ou decidi em relação a Cristo. Eu recebi Cristo. Cristo entrou na minha vida, não tenho arrependimento, pelo contrário, tenho visto Deus transformar a minha vida, logo eu não sinto mais vergonha. Eu estou aqui por convicção. Ou não estão, irmãos? Quantos irmãos estão aqui em que alguém vos disse assim, se aceitar Jesus, dou-te 50 euros? Hã? Quantos irmãos estão aqui que aceitaram Jesus porque alguém disse, não aceitar Jesus, pá, dou-te um tiro na tola? Ninguém. Toda a gente está aqui supostamente aceitou Jesus por convicção. Então, se nós temos convicção, porque é que tantas vezes nos envergonhamos das convicções que temos? Hein? Essa para a gente pensar. Porque ainda, na verdade, essa área da nossa vida não foi conquistada por essa realidade. Então, Paulo também dizia que muitas vezes fazia aquilo que ele não queria.
Romanos 7, 14 a 15. Estou a dar alguns exemplos de versículos para os irmãos poderem conferir em casa. E eu leio aqui rapidamente, algumas vezes noutras versões. Paulo está aqui a dizer, e Paulo fala muito sobre a lei também. Então ali ele dizia, a lei então é boa. E a dificuldade, na verdade, não está com ela, e sim comigo. Pois estou vendido à escravidão com o pecado como meu dono. Mas ele estava a falar em relação ao corpo dele. Eu não me consigo compreender. Pois realmente quero fazer o que é correto, porém muitas vezes não consigo. Mas faço sim aquilo que eu não quero, aquilo que eu detesto, é aquilo que eu faço. E Paulo, ele próprio, muitas vezes sentia alguma vergonha por aquilo que ele faz. E nós, quando fazemos coisas erradas, sentimos vergonha. Mas não ficamos envergonhados. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Nós não vivemos debaixo do jugo da vergonha. Lidamos com o nosso acto, lidamos com o nosso erro, meia bola e força e vamos em frente. Mas a vergonha não fica lá a atrofiar. E os nossos erros passados não têm que determinar o nosso presente nem o nosso futuro. Porque Deus manifestou-se nas nossas vidas para remover vergonha. E no contexto, muitas vezes, do Velho Testamento e ainda do Novo Testamento, por exemplo, a vergonha era alguma coisa que, por exemplo, uma mulher viúva carregava sobre si a vergonha de ser viúva. Percebem o que é que nós estamos a falar? A vergonha em relação à sociedade e à cultura, não em relação a Deus, porque Deus veio para contrariar aquilo que era a vergonha normal. Por isso é que diz que a verdadeira religião era cuidar dos órfãos e das viúvas. E dizia que ele era pai de viúvas e de órfãos. Porquê? Porque Deus sempre contrariou aquilo que muitas vezes eram os conceitos que produziam vergonha também no ser humano. Deus veio para manifestar-se e para quebrar toda a sorte de vergonha da nossa vida. Pastor, não conhece o meu passado. Não preciso conhecer, Deus conhece. Aliás, eu acho que Ele nem conhece, porque Ele se esquece. Ele conhece o seu passado, mas esquece dos seus erros passados. Ele remove da sua história os problemas. Ele só lá fica o que é bom. Amém? Pois é, mas depois na prática a gente não consegue fazer isso com nós mesmos. Diz que Ele se esquece das nossas situações passadas. Nós é que ficamos presos porque o diabo alimenta e alimenta e alimenta imagens, alimenta sensos de falha, de derrota, para nos manter presos a uma vergonha. E muitas vezes nós ficamos limitados até naquilo que Deus tem para nós no nosso futuro, na nossa capacidade de orar, porque sempre fica aquela memória que ainda nos produz vergonha na nossa alma, por coisas que nós fizemos, ou então, pura e simplesmente, porque já nem sequer sabemos porque é que sentimos vergonha, pura e simplesmente temos uma identidade de vergonha. Então é uma vergonha que fica interiorizada, é uma vergonha que nos transmite que a nossa dignidade de alguma forma foi perdida em alguma área, seja pelo pecado, seja por pertencermos a um grupo socialmente estigmatizado, porque também acontecem essas situações. O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, pode ser raças. Uma pessoa, por exemplo, vamos supor, de raça cigana, pode sentir vergonha por ser uma pessoa estigmatizada. Muitas vezes sentimos vergonha porque vivemos numa situação em que fomos violados ou violentados de alguma forma na nossa integridade humana. Hoje há muitas formas de abuso, há abusos psicológicos, há abusos físicos, há abusos verbais, há abusos emocionais, e as pessoas ficam, porque foram violadas na sua dignidade, elas carregam sobre si uma marca de vergonha. Vocês sabem disso, não sabem? O Bob Nichols falou acerca disso, acerca de culpa e de falsa culpa, sobre as pessoas, por exemplo, que são ou que foram abusadas sexualmente. E normalmente, mas não é só no abuso sexual, mesmo no abuso emocional, físico, normalmente as próprias vítimas ainda se sentem culpadas por uma coisa que elas não causaram e carregam sobre si uma vergonha, muitas vezes escondida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E dentro da igreja acontece isto. Não estou a dizer aqui, não estou a tentar repetir nada nem a produzir nada, mas estou só a dar um exemplo. Há uns anos atrás, na Igreja da Lausanne, eu senti necessidade e fui dirigido por Deus para falar sobre a área dos abusos. E em particular dos abusos sexuais. E numa congregação relativamente, praticamente como esta, talvez um pouco menor, no espaço de meses, 6 casos
dentro da igreja. Ninguém sabia, nem ninguém sabe. Mas 6 pessoas dentro da igreja, algumas a servir a Deus, com coração sincero, gente a amar a Deus, gente fiel lá, mas a carregarem com elas uma vergonha. Porque é essa vergonha que muitas vezes que leva que pessoas carreguem essa experiência sem nunca abrirem a sua boca para falar com ninguém. E houve algumas destas pessoas que falaram comigo, com lágrimas nos olhos, contaram situações de abusos, quer por parte de familiares, quer por parte de vizinhos, enfim, de situações as mais incríveis. Pessoas que nunca tiveram a coragem de abrir a sua boca para partilhar a sua dor. Sabe porquê? Por causa da vergonha. E abusos, há muitos. Uns sentem vergonha por causa de problemas físicos, sentem vergonha por causa do seu status social, porque é, enfim, não é classe média alta, não é classe média, se calhar é uma classe mais baixa, isto na leitura do secular, e acaba-se por viver com vergonha, não só dos actos, mas de si mesmo como pessoa. Jesus veio para libertar disso. Por vezes a vergonha está tão instalada nas pessoas que se experimenta aquilo que os especialistas chamam de vergonha substituta. Escreva aí, vergonha substituta. Ou seja, muitas vezes quando o estado de vergonha domina a alma de alguém, essa pessoa até sente vergonha por coisas que não têm nada a ver com ela. Experimenta vergonha por algumas situações que nem sequer se passam com ela. Não sei se vocês já ouviram esta experiência. Se é pá, isto nem foi nada comigo, mas eu senti tanta vergonha. Então se não é nada consigo, sente vergonha do quê? Não é? Pense lá na lógica daquilo que as pessoas têm. Mas as pessoas estão a verbalizar uma coisa que sentem. Às vezes não é nada connosco, não é? Mas a gente, porque vimos, estávamos lá e... Olha, às vezes na igreja isso acontece. Não é aqui na Figueira, porque aqui não há esse problema. Não é? Porque aqui a figueira, quando sopra o vento, os figos caem e pronto, fica a coisa resolvida. Não há esse problema. Mas quantas vezes nós cristãos, porque no culto alguma coisa saiu fora daquilo que é o normal, e nós dizemos assim, epá, eu até senti vergonha de... Hein? Eu sei que aqui não há, mas pronto, caso os irmãos vão visitar alguma igreja e vejam alguma coisa, alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Só para conferir. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Só para dar um exemplo. Não estou aqui a criticar. Estou a dizer, às vezes aquelas coisas tão subtis estão em nós que provam que existe sementes de vergonha, raízes de vergonha, porque até sentimos vergonha por nada que não é. Não fui eu que fiz a má figura. Porquê é que eu hei de sentir vergonha? Epá, aquilo não foi nada comigo, mas eu até fiquei envergonhado. Vergonha substituta. Que acontece muitas vezes também no que toca à família. Um membro da família, até pode ser um primo em 15º grau, que a gente nunca viu, não sabe quem é, mas porque alguém da família cometeu alguma coisa, o resto da família nem conhece a pessoa. Mas, ai, que vergonha para a nossa família. Vergonha substituta. Segundo, vergonha religiosa. Esta que é uma vergonha tramada que nós já falámos. A religião tem produzido a sua parte de vergonha desnecessária, porque normalmente tem associado a esta vergonha muitas coisas que, sendo boas e criadas por Deus, são tidas como coisas impuras. Querem um nome? Sexualidade, por exemplo. Nem ouvi um amém. Pastor, sexo é só para ter filhos. Olha, eu estava tramado. Ora, vou fazer 50, o meu filho já tem 16, ou seja, desde os 34, não é? Que eu estava... Não apanho laranjas não, porque depois isso provoca problemas no fígado. Percebe? Errado. Sabe porquê? Porque foi criada esta ideia de que tudo o que tem a ver com sexo é impuro. Mas onde é que isso está escrito? Onde é que isso está escrito, gente? Mostrem-me lá a Bíblia, onde é que isso está a dizer que o sexo é impuro.
O que diz é que relações sexuais fora de um casamento é imoralidade. É prostituição, é fornicação. Isso sai lá muitos nomes, todos acabados em ão. Tem lá tudo, é só escolher. Mas não diz que sexo é mau. Se sexo fosse mau, Deus não tinha feito. Agora, quem diz sexo diz outras coisas, não é? Mas normalmente, no que toca à sexualidade, nós temos um sem fim de tabus e problemas. Tudo é pecado. Pronto, então não é pecado se for às escuras. E com um capacete mineiro. Gente, falemos abertamente. Eu não tenho problemas de falar sobre isto. Embora não vamos estar aqui a bater nisto. Mas são daquelas coisas que, para a religião, e quando digo religião, logo não estou a falar de Deus. Estou a falar daquilo que os homens pegaram, que era de Deus, e deram-lhe uma volta de tal maneira porque voltamos às peles. Não podes, não faças, não toques, não comas, não isto, não, tudo é impuro, tudo é mau. Então nós sentimos vergonha de uma coisa que não devia haver vergonha, porque não há razões para vergonha. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Não há razões para ter vergonha. Eu não tenho vergonha com a minha mulher. Também há aqui, depois também há aqueles que são os sem vergonha. Esses não têm vergonha nenhuma. Esses já esgotaram o estoque. Esses não têm... Venha quem vier, está tudo na boa. Mas a religião tem produzido uma vergonha que não é sadia, gente. Mais uma vez, eu volto a dizer, por isso é bom conhecermos a palavra de Deus, conhecermos Deus pela palavra, porque às vezes há muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. E quando a gente apenas se agarra à letra sem o espírito da palavra, aquilo começa a matar e a secar. Gente, deixem-me dizer, há vergonhas que nós muitas vezes experimentamos em relação a uma série de coisas que são características humanas criadas por Deus na nossa vida e nós achamos que aquilo é pecado porque fomos ensinados a ver pecado em tudo. E logicamente lidamos com uma vergonha que, a vez de nos libertar, apenas nos amarra. Então, e vocês sabem que há coisas que para uma religião pode fomentar vergonha, mas na perspectiva divina é uma coisa completamente diferente. Vou dar o exemplo daquilo que os irmãos conhecem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 a 24. Vamos ler só os dois versículos 23 e 24. Quando Paulo está a dizer, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo ou vergonha para os judeus e é loucura para os gregos. No entanto, para nós que somos chamados, não é? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, ou o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Agora, deixem-me dizer, para Deus, o Evangelho foi poder de Deus para a salvação. Certo? Bênção. Essa é a perspectiva divina. Mas para a religião, por exemplo, judaica, aquilo que é uma coisa divina era causa de vergonha. Vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Então, quando nós ouvimos as coisas, e eu espero conseguir ser uma pessoa minimamente equilibrada para vos ensinar estas coisas, nós temos que examinar, temos que avaliar na perspectiva também do conhecimento que temos de Deus. Porque nem tudo que nos foi ensinado, e quando eu digo foi ensinado, estou a falar às vezes também pela educação que recebemos. Certo, gente? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, temos que controlar a vergonha, porque quando vivemos pela vergonha, chega um momento que nós sentimos vergonha de tudo. E quando sentimos vergonha de tudo, nós perdemos tanta coisa boa que Deus tem para nós. Então a religião pode criar uma base de vergonha na nossa vida quanto àquilo que é certo ou errado, mas o Espírito Santo em nós, ele não produz vergonha, ele se produz alguma coisa, é convicção. O Espírito Santo não traz vergonha ou condenação, traz convicção. E se porventura o Espírito Santo traz convicção sobre alguma coisa que eu fiz e que não devia ter feito, eventualmente a minha alma vai experimentar vergonha, mas não foi o Espírito Santo que a provocou. O Espírito Santo apenas nos trouxe convicção de alguma coisa que precisava de ser convencida na nossa vida. Então, normalmente, a vergonha, e quando é levada a outros patamares, é apenas uma reação de uma alma que ainda não foi transformada e renovada em Deus. A vergonha leva-nos a esconder, mas o amor de Deus leva-nos a expor-nos. Porquê?
Porque temos uma identidade baseada no amor de Jesus Cristo na nossa vida. E onde há amor, não há vergonha. Certo, gente? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Lá está. Se nós verdadeiramente conhecêssemos o amor de Deus, jamais sentiríamos vergonha de nos aproximar de Deus. Porque onde há amor, não há vergonha. Eu não tenho vergonha da minha mulher. Eu não tenho vergonha dos meus filhos. Eu vou dizer uma coisa, porque isto acho eu, embora se calhar alguns vão dizer que eu que não é digno de falar num púlpito. Mas eu em casa gosto de andar de cuecas. E alguns irmãos já estão a imaginar a cena. Gosto de andar, mas cuecas, não ando despido, não é? Totalmente despido. Não é? Semos assim lá em casa, como dizia hoje. Não ando todos os dias, mas quando está muito calor, às vezes coisas. Mas, por exemplo, a minha esposa, porque veio de uma família grande, eram 9 filhos, mais os pais, e mais os outros visitantes que passavam a vida lá em casa. Não era uma família grande, vem de uma educação diferente, em que aquilo andar despido em casa era um problema. E alguns irmãos aqui, mais velhos até do que eu, mais velhos não, mais idosos, mais experientes, mais maduros, mais refinados, sabem? Fomos assim, ou muitos fomos ensinados assim, certo? E já chegou o caso de às vezes estar eu sozinho em casa, que a minha mulher está um calor e tal, e eu, pronto, ou visto uns calções, ou ando só com as cuequitas. Cuequitas é como quem diz, não é? Porque para aqui não... E a minha mulher anda para lá toda vestida. E ela está-me a ver. E eu digo-lhe assim, pá, porquê é que não tiras a camisola? Ah, não sei o quê, e depois, mas não está cá ninguém em casa. Mas percebe, é aquelas questões que nos foram ensinadas. Para mim pode ser perfeitamente normal, eu não tenho qualquer vergonha em fazê-lo isso. Ai, mas pode alguém vir cá a casa? Mas se alguém vier, não tem chave. Não é? Toca a campainha, a minha casa tem videofone, que é daqueles que a gente vê quem é que está lá em baixo. E eu até posso ver sem levantar o auscultador. Portanto, era uma câmara secretazinha, que eu vejo. Portanto, ninguém vai entrar aqui em casa e apanhar-nos desprevenidos. Quer dizer, portanto, a gente veste um calção, veste uma t-shirt. Não tem problema. Mas percebe que eu estou aqui a falar de educação. E estou a falar, às vezes, do papel da religião na educação, daquilo que muitas vezes não tem razão de ser, mas que provoca em nós um senso de vergonha que nos controla, mesmo quando não há lógica para isso. Ei! Romanos, capítulo 8, 31 a 39, vamos ler só, estamos quase a terminar, só falta 7 páginas. Não. Diz que o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora deixa-me dizer, normalmente a nudez está sempre ligada à questão da vergonha. Pegando em Adão e Eva, pegando naquilo que nós estamos a falar. Quando aqui diz que nem a nudez nos afasta, nos separa do amor de Deus, mas muitas vezes a vergonha dá-nos o senso de separação. Mas não é a nudez que nos separa do amor de Deus. É a ideia que nós temos de que nudez provoca em nós vergonha. É alguma coisa vergonhosa. Alguém percebe? E quando eu estou agora a falar de nudez, nem estou a falar só no aspecto físico. Estou a falar mesmo no aspecto da alma. De nos abrirmos. Expomos tudo cá para fora com Deus. Como se Deus não soubesse. Não é? Mas há pessoas que acham que Deus só vê se a gente abre. Mas nós, na verdade, estamos nus diante de Deus. Deus não tapou Adão e Eva por causa de Deus. Deus diz, ai, credo. Não é que vocês, santos nus é uma coisa. Agora, santos, pecadores e nus, aí a coisa já muda de figura. Temos que arranjar para aqui umas peles. Nada disso. Deus não mudou a sua perspectiva em relação ao homem. O homem e a mulher é que se começaram a sentir mal. E foi por causa do mal que os homens começaram a sentir que Deus disse assim, então por causa daquilo que vocês estão a sentir, vamos tapar-vos com peles.
Mas a nudez para Deus não tem qualquer problema. Hein? Agora não estou a dizer para os irmãos virem de mini saia. Alguém percebe o que é que eu estou a falar? Nudez no sentido global, simbólico de tudo aquilo que nós estamos a falar. Depois há uma outra vergonha que os especialistas falam, que é a chamada vergonha tóxica. E esta é uma vergonha muito complicada. Porque é uma vergonha falsa, patológica, quase doentia. E eu vou ler aquilo que eu pus aqui. A pessoa é dominada por um sentimento de vergonha, mesmo sem saber porquê, porque sim e porque não. E isto normalmente é uma vergonha induzida por formas de abuso, eventos traumáticos, e não podemos esquecer que por detrás disto existem espíritos destrutivos que põem as pessoas em escravidão por causa de actos abusivos à sua dignidade humana. E esta vergonha é tão tóxica, tão tóxica, tão tóxica. O que é uma coisa tóxica? É uma coisa que é tóxica para a pessoa, contamina tudo. Os seus sonhos, a sua forma de estar, a sua forma de viver, a sua forma de se relacionar com os outros, a sua forma de trabalhar. Tudo está embrulhado com vergonha. E não só está embrulhado com vergonha, mas como sendo tóxico, consegue passar este espírito para os outros. Consegue passar esta atitude para os outros. Certo, gente? Deixe-me dizer. Quando alguém, seja criança, seja adulto, seja já pessoa de muita idade, não interessa. Quando nós não conseguimos controlar vergonhas em nós, significa que há uma vergonha por lidar na nossa vida e que está a ser usada por espíritos destrutivos para nos amarrar e nos orientar em sentidos diferentes daqueles que Deus tem para nós. E isto é uma coisa que Deus precisa de arrumar dentro de nós. Mas para isso nós precisamos de o reconhecer. Deus, eu tenho um problema de vergonha ainda. Eu sinto-me... Estamos a falar de temperamentos. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas, mas gosto mais vezes de estar sozinho do que com pessoas. Que é o meu temperamento. Certo? Eu gosto de estar com pessoas, mas nem sempre. Hein? Epá, pronto. Tenho um depósito pequenino. Certo? Não, isto não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com não sei o quê, tem a ver com aquilo que eu sou. E isto não tem a ver com vergonha. Mas sabe que houve uma altura que eu tinha quase pavor em estar ao pé de pessoas. Porque assim que entrava num sítio onde houvesse pessoas que eu não conhecia, eu me atrofiava todo por dentro. Hein? E nós dizemos, isso é vergonha, é normal. Não é nada, mas isso é normal o quê? Quando eu sou limitado na minha capacidade de viver, de me relacionar com os outros, por causa de um sentimento quase ilógico que domina a minha vida e até que me faz fugir. Meus irmãos, numa criança, é normal, ela está a crescer, ela ainda está a desenvolver a sua personalidade, o seu senso de valor próprio. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? No outro dia tivemos um casamento lá na Lausanne e então vinham dois meninos à frente da noiva, que eram os meninos das alianças. E à frente dos meninos vinha um casalinho, um menino e uma menina, e vinha o cameraman, uma grande máquina, a filmar. À medida que eles iam entrando na igreja, o rapaz ia todo desenvolto, todo contente, aquilo para ele aqui parecia que estava em Hollywood, né? Na noite dos Oscars, aquilo. Mas a miúda, à medida que dava passos, cada vez ia ficando mais atrofiada. Chegou à frente, fez um... Porque ela começou a ficar, a ver as pessoas olhar para ela, começou a entrar num pânico, começou a chorar, acabou por sair do desfile e afastou-se. Mas numa criança é normal. Mas sabe que há muitos adultos que ainda fazem assim? Há gente que ainda não consegue se sentir bem no meio da multidão, no meio dos outros. E isto tem a ver com vergonha. Isto é uma vergonha tóxica. E como nós falámos aqui acerca do cálice emocional da outra vez, tem causas mais profundas que precisam ser trabalhadas para se conseguir chegar lá. Mas, mais uma vez eu digo, Jesus veio para remover a nossa vergonha. E em lugar de toda a vergonha, nos dar duplicada honra. Eu vou ler aqui uma passagem e vamos terminar aqui, apesar de ainda haver aqui mais uma vergonha, mas fica para a próxima.
Josué capítulo 5. E eu vou ler esta passagem e vou mencionar aqui só algumas coisas para percebermos o interesse de Deus. Diga comigo, o interesse de Deus em tirar toda a vergonha da minha alma. Josué, capítulo 5, versículo 1. Quando, pois, todos os reis dos amorreus que estavam no oeste do Jordão e todos os reis dos canadeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. E naquele tempo, agora, aqui nós precisamos de perceber que Josué foi o continuador da obra de Moisés, no levar o povo para a terra prometida. Versículo 2. Naquele tempo, diz o Senhor a Josué, faz facas de pederneira ou de pedra e circuncida segunda vez aos filhos de Israel. Agora diga comigo, segunda vez. O que significa que esta circuncisão não tinha a ver com a marca que todas as crianças macho, aos 8 dias de idade mais ou menos, levavam no seu corpo como sinal de aliança com Deus. Portanto, aqui não tinha a ver com a circuncisão da carne, propriamente. Era para ser circuncisão outra vez na carne, mas tinha um propósito muito mais profético. E então, versículo 3, Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat. Ora, esta é a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Então havia uma geração que tinha saído do Egito, já tinham sido circuncidados, esses não precisavam de ser circuncidados. Esta circuncisão era uma circuncisão de uma nova geração, queria surgir e queria fazer aquilo que a velha geração não tinha conseguido fazer. Esta circuncisão tem muito mais a ver com a questão do coração do que propriamente com a questão da carne. Ora, após 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra, que com juramento prometera a seus pais que lhes daria terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles, levantou seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, permaneceram no seu lugar no arraial, até que sararam. Agora, a partir do versículo 9 é que é interessante. Disse então o Senhor a Josué, hoje tirei, ou fiz rolar sobre vós, o opróbrio, ou a vergonha, ou humilhação do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa e depois avançamos por aí. Versículo 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe, és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele, não, mas venho agora como princípio do príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe, que diz então o meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Agora deixem-me dizer, aquele lugar Gilgal significa rolar ou fazer rolar para fora de um círculo. O círculo foi um círculo de pedras que foi levantado naquele lugar como um altar ao Senhor, como um memorial ao Senhor por aquilo que Deus estava a fazer com eles e estava a conduzi-los para uma nova etapa da sua vida. E naquele lugar, porque Deus falhou, eles levantaram ali um memorial e naquele memorial eles foram circuncidados. E quando eu digo que esta circuncisão é muito mais que uma circuncisão de coração, de carne, tem a ver com uma circuncisão de um novo. Porque os irmãos sabem, a velha geração, nós lemos aqui, eles morreram no deserto, sabe porquê? Porque não permitiram que Deus tirasse deles a vergonha do Egito. E o que era a vergonha do Egito? Todas as consequências
que aconteceram na alma daquele povo por 400 anos de escravidão. Mas também as mentalidades que eles adquiriram, as atitudes que eles adquiriram. E tudo isso fez com que a primeira geração não conseguisse entrar na Terra Prometida. Certo? Os irmãos conhecem a história. Mas a nova geração consegue entrar na Terra Prometida. Porquê? Porque Deus finalmente consegue nesta geração. Por isso é que eu digo que esta circuncisão é muito mais uma circuncisão de coração do que na carne. Porque Deus remove, e Deus disse, hoje eu removi, eu fiz rolar de sobre vós a vergonha que estavam sobre vós. E no momento em que eu consigo remover essa vergonha, vocês estão livres para quê? Para ir em frente e finalmente cumprir os meus propósitos. Porque a vergonha é um impedimento ao nosso avanço. E muitas vezes a vergonha é tão somente mentalidades. Aquilo que nos prende a algo e que nos faz sentir incapazes. O povo de Israel teve tudo. Viram 40 anos Deus a fazer milagres e mesmo assim não tiveram coragem nem fé para conquistarem a terra. Mas Deus resolveu isto. Neste dia eu tirei de cima de vocês a vergonha que estava sobre os vossos pais. A vergonha que impediu a geração passada de entrar na nova terra. Mas em vocês eu removo hoje essa vergonha. Esse senso de humilhação. Esse senso de imperfeição. Esse senso de indignidade. E eu vos capacito para vocês irem à frente. Então, naquele lugar, houve um momento de consagração. Deus manifestou-se. O anjo disse, isto é um lugar santo. E nós sabemos pela palavra de Deus que Josué, com aquela nova geração de que Deus tirou a vergonha deles, foi com esta geração que Deus conseguiu levá-los à Terra Prometida. Certo ou não? Basicamente, o que Deus está aqui a dizer é assim, a outra geração não chegou lá, porque eles não conseguiram, não permitiram. Na verdade, andaram 40 anos no deserto e resistiram ao processo de serem libertos da vergonha do Egito. Eles não souberam lidar com a vergonha do seu passado. Com a vergonha... e vergonha essa que acaba por ser também depois uma vergonha perpetuada na sua rebeldia, na sua murmuração, na sua resistência à voz do Espírito de Deus. Mas vocês hoje, nova geração, hoje eu removo de cima de vós. Eu faço rolar. É como uma pedra, faz lembrar as pedras dos túmulos, as pedras que são impedimentos às ressurreições. Hoje fiz rolar de sobre vós a pedra da vergonha. E são vocês que eu vou levar à Terra Prometida. Porque a vergonha nos impede de alcançar. Então, eu tinha aqui posto uma coisa, mas acho que passou. Saltei por cima. E depois iríamos falar sobre vergonha moral, mas já não temos tempo, porque eu não quero que os irmãos se cansem demasiado. Percebem? Sabe, eu às vezes tenho dificuldade, ou fico sempre com a sensação, e tenho a minha maior crítica é a minha mulher. E eu chego a casa e digo, então, me embornei muito. Porque às vezes, sabe, a gente quer explicar as coisas e falta a palavra. Os irmãos perceberam? O sentido espiritual do que nós estamos aqui a falar. As consequências de permitirmos que a vergonha permaneça em nós, orientando e determinando a nossa liberdade. Porque a vergonha é limitativa da nossa verdade. Mas quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Do quê? Da vergonha. Da vergonha do nosso passado, da vergonha das nossas imperfeições, da vergonha da nossa herança familiar, percebe? Dos nossos erros, até dos erros que ainda vamos cometer, gente. Eu já perdi a vergonha, até dos erros que eu vou cometer, certo? Saibamos arrumar o nosso mundo interior. Não olhemos para a vergonha como aquele coitadinho. Pronto, é a minha vergonha. É o meu pequenino, o meu biju. O meu biju pequenino. Não é vergonha, eu sou mesmo assim. Pronto, eu sou como a Gabriela, nasci assim, vou ser sempre assim. Não é? Não é? É vergonha. Não, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. É verdade, todos nós lidamos com a vergonha, outros com outros até não têm vergonha nenhuma, às vezes é difícil fazê-los calar, é como a borra do Shrek.
Há pessoas que parece que não têm vergonha nenhuma, às vezes, mas às vezes até isso é uma reação a... Os irmãos querem encontrar pessoas seguras, são pessoas tranquilas. Pessoas tranquilas. Eu sei o que é que a vergonha pode fazer na vida de uma pessoa. Os irmãos dão-me só 2 ou 3 minutinhos. Eu vivi muito da minha vida com vergonha. Sabe porquê? Porque eu vim de uma família de classe média alta. Passava férias todos os anos fora. Estudei, fiz o ensino primário num colégio particular. Percebe? Há 30 anos, com caminhonetes, com farda, parece aqueles colégios ingleses. Foi assim que eu estudei, os primeiros anos da minha vida. E depois, de repente, passei de bestial a besta. E passei a andar com calçado, a dizer ao céu que estava calçado e ao chão que estava descalço. E andar com as calças todas cozipadas entre pernas. E a ver a minha mãe a trabalhar noite e dia, porque ela era costureira, para sustentar os filhos. Passei a minha infância sem ter uma festa de aniversário e ver todos os outros a terem tudo aquilo que eu tinha. E eu sei que eu estou aqui e alguns identificam-se naquilo que eu estou a dizer. E eu cresci com a vergonha de ser aquele que dependia de... Talvez por isso hoje eu e minha mulher temos um coração muito aberto para as necessidades das pessoas. E onde quer que a gente tenha ido, temos que começar trabalho social e procuramos suprir a necessidade das pessoas. Mas isso não chegava. Para além disso, a falta do meu pai provocou em mim essa falsa culpa. Porque apesar de não ter sido nada connosco, mas nós como filhos ficamos sempre a pensar, será que os meus pais se separaram por causa da gente? E o meu pai a mim fez muita falta. E mais tarde, essa falta deu lugar a rancor e a ressentimento. Mais tarde, por isso é que eu digo que aos poucos eu vou partilhando a minha vida. Quando eu era adolescente, eu fui abusado sexualmente várias vezes. E eu consegui remeter isso tudo para dentro da minha vida. E consegui criar uma imagem do puto mais feliz do quarteirão. E sabe que durante muitos anos eu escondi isso dentro da minha alma, muitas coisas. E uma destas, e sobretudo nesta área do abuso, porque eu sempre achei que... Sempre achei não, deixei de pensar nisso. E quando explodiu em Portugal o caso da Casa Pia, de repente eu dou comigo a estar a ver reportagens da Casa Pia e de repente a começar a ficar com suores. E começar-me a sentir mal. E já era pastor, porque não foi assim há tantos anos. E sabe, e fruto daquilo que eu comecei a ser exposto, de repente memórias começaram a vir à minha cabeça. Imagens que eu tinha esquecido começaram a vir outra vez. E sabe, graças a Deus pelo percurso que eu já tinha feito, eu disse, ok, eu estou a lidar com isto agora, eu vou arrumar com este assunto de uma vez por todas. E em vez de ficar paralisado com a vergonha, e em vez de esconder, eu procurei pessoas capazes porque em primeiro lugar são pessoas de amor, não quer dizer que tenham alguma coisa de fantástico para nos dizer, mas são gente que nos conseguem ouvir e não fogem a 7 pés quando ouvem um problema grave. Procurei gente madura, pelo menos 2 pessoas, a quem eu abri o meu coração e disse, isto é o que se está a passar. E isto é o que se está a passar porque de repente comecei-me a lembrar de tudo o que aconteceu no passado. E ao abrir o meu coração, e ao deixar Deus entrar no meu coração, e ao deixar que Deus tocasse isto na minha vida, eu deixei de ter problemas até de fazer aquilo que eu estou aqui a dizer isto. E eu estou a dizer isto aos irmãos, não é para os irmãos irem para casa, o nosso pastor é um santo. Coitadinho. Coitadinho do nosso pastor. Vamos orar muito por ele e levantar uma oferta especial. Ouça, estou a falar nisto na boinha, percebe? Não falo isso aí, não ando a dizer aos 4 cantos. Mas fruto deste testemunho, no momento em que Deus começou a trabalhar com isto, foi no momento que eu abri isto, abri a minha boca e contei isto na igreja, que no espaço de 3 meses, 6 pessoas dentro da igreja se manifestaram.
e houve cura naquela gente. E a vergonha impede a cura de Deus no nosso coração. A vergonha impede a luz de Deus de entrar. Porque a vergonha leva-nos ao isolamento, ao esconderijo, a fechar-nos, a guardarmos para nós coisas que são insolúveis. Não é insolúveis, são... Como é que falta a palavra? Que nós não conseguimos solucionar por nós mesmos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? É que aqui o G é assim um bocado passado da cabeça, às vezes. Mas aqui o G fala daquilo que viveu. E fala daquilo que aprendeu e daquilo que vive. E aquilo que vos ensino, e claro que tudo isto eu também aprendo com outros, e ouço e leio, e procuro entender, e passei por processos em que eu tentei rebuscar com Deus ajuda para a minha alma. Gente, deixem-me dizer, não, mas eu vou para casa e sozinho eu vou orar. Ore, irmão, ore, e chore, e grite, e clame, e faça o que tiver que fazer para se ver livre da ira, da vergonha, das outras coisas que nós vamos fazer. Mas deixe-me dizer uma coisa. Há coisas que só vão sair no momento em que o irmão contrariar. O irmão faça como Davi. Hoje mesmo eu vou dar a tua cabeça, pá. Hoje eu vou dar a tua carcaça às aves do céu. Hoje tu não passas daqui. Pumba! Sabe qual é a melhor maneira da gente de mandar com uma pedra na cabeça do gigante que nos provocou vergonha? É falarmos. É expormos. Porque a vergonha provoca em nós o medo e nos leva a fugir e a esconder. O que é que a vergonha fez com Adão e Eva? Deus estava lá à hora marcada. Adão! Eva! Então, vamos jogar ao Trivial Pursuit? Então, o chá das 5. E onde é que estavam Adão e Eva? Escondidos. Porquê? Porque a vergonha levou-os a ter medo e o medo levou-os a fugir e a esconder. Meus amigos, às vezes a igreja vive escondida porque ainda não aprendeu a lidar com estes problemas. Não tem a ver com o Santo Anás. E nem tem a ver se nós somos pessoas de oração ou não. Tem a ver com conseguimos olhar os nossos gigantes, os nossos inimigos de frente e dizer: hoje mesmo tu vais cair. Porque não vais mais ter domínio sobre a minha alma, sobre os meus pensamentos, as minhas emoções. Tu não me vais mais fazer fugir das pessoas. Tu não me vais mais impedir de confiar nas pessoas e de amar as pessoas. Porque uma pessoa que vive de vergonha é uma pessoa que não consegue amar-se a si mesma. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Então vamos embora, que já é 11:45 e vão ter que me pagar estes 15 minutos de horas extras. Vamos ficar de pé, gente, e vamos orar.